E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o surgimento da geometria não euclidiana com Bolai e Lobachevsky, né? Esse daqui é o Lobachevsky e esse daqui é o Janusz Bolai, que escreveram concernente ao tema. Foram os primeiros a falar sobre esse tema. O Gauss também é importante para isso, que é um matemático bem importante e famoso da Alemanha, né? E esse tema é extremamente importante para a geometria não euclidiana de Riemann, que é chamada de geometria de Riemann, e a aplicação dela para o contexto da é, de relatividade de Einstein, né? Então é um tema extremamente importante. O primeiro paper que a gente vai citar é do Jornal Ucraniano de Física, que é esse daqui do Jankowski, da geometria de Euclides, né? De Euclides até o BGL, que é Bolai, Gauss e Lobachevsky. E o problema está relacionado intrinsecamente ao quinto postulado de Euclides 2000 anos atrás. Para quem não sabe, o Euclides de Alexandria escreveu um livro que sumarizou todo o conhecimento de geometria na época, que é um livro monumental, talvez um dos livros mais importantes para a história da matemática, da ciência no geral. E o quinto postulado é relacionado a linhas paralelas, né? Isso do encontro dela, nos casos elas são paralelas, mas elas podem se encontrar a um ponto específico. Tem a questão se esse postulado está certo ou não, por David Hilbert, por exemplo. E meio que o quinto postulado que gerou a necessidade de uma geometria não euclidiana, né? Que não se prostrasse a uma coisa tão fixa, que fosse mais maleável, que permitisse que ela fosse usada para espaços de uma curvatura que relativamente é maior e mais flexível do que o normal, que é o que a gente vê aqui. Parece que Gauss, ele e Bolai tiveram um atrito, porque quando o Gauss ficou sabendo que o Bolai, o Janus Bolai, né, da Hungria, né, tinha escrito sobre isso. Também o Lobachevsky tinha escrito também na mesma época, e o Bolai soube depois do trabalho do Lobachevsky. O Gauss falou que ele já tinha tido resultados semelhantes 30 anos atrás. Tem a curvatura de Gauss, por exemplo, que é um tema que é de certa forma relacionado, mas o Gauss nunca publicou nada nesse tema. Eu creio que a pessoa que. O que importa é quem publica primeiro. Eu não tenho como saber se a pessoa sabe ou não algo se ela não publicou. Então, não sei se foi inveja da parte do Gauss, de alguém mais novo conseguir algo tão importante que é a geometria não euclidiana, mas eu creio que o Boolay e o Lobachevsky têm primazia na descoberta. O Gauss, ele só falou que sabia, não muda nada. Não acrescentou nada ao tema, né? O Lobachevsky tem esse livro aqui chamado Teoria dos Paralelos, que eu vou descrever só algumas partes, que nessa versão de 1840 de Berlim. Tem vários postulados, mas eu vou mostrar os que são mais visualmente relacionados ao tema. Então, o postulado 26 diz que triângulos opostos um ao outro em uma esfera, então esses triângulos estão no contexto de uma esfera, são equivalentes na superfície, e tem outro que diz que a soma dos ângulos deles é 180 graus, né? E tem essa equivalência em Bolar de que a geometria em um triângulo no espaço não euclidiano tem similaridades com o euclidiano. O postulado 27 dizia que o ângulo de um sólido de três lados é igual à metade da soma da superfície dos ângulos menos o ângulo reto. E tem essa divisão aqui dos hemisférios desse sistema com quatro triângulos. E basicamente é mais um dos postulados relacionados ao contexto mais esférico, né? E tem muitos mais outros do Lobachevsky lá na tese dele, tá na descrição. E esse é do Bolai, que foi publicado em 1891, nesse caso, por um jornal que traduziu.
as teses do Bolai que estavam em húngaro. Não sei se esse é o nome que fala, a língua dele, da Hungria. Que ele escreveu nessa língua e foi traduzido para o inglês. Por esse jornal que infelizmente acabou nesse volume, mas acabou com estilo, porque é a única tradução que eu achei. Todo mundo fala sobre Bolai, mas eu não- assim, dificilmente elas citam o trabalho dele em si. E nesse caso, chamava A Ciência do Espaço Absoluto. Eu só vou pegar algumas partes que são mais visualmente legais. Então, esse postulado 25 diz que em cada triângulo retângulo, os círculos com o raio da circunferência igual aos seus lados entre si, né? São o seno dos ângulos opostos, né? Você tem esse triângulo no contexto geométrico. Aqui, você tem aqui o equilátero, né? Desculpa, equilátero não. Tem aqui o triângulo comum e aqui o triângulo com a curvatura. Embaixo, né? No postulado 26, que qualquer triângulo esférico, os senos dos lados estão para cada um, né? Como o seno dos ângulos opostos. Também no contexto geométrico aqui é bem parecido com o outro, de certa forma. Só que o triângulo tá nessa parte, né? Próximo. Tem aqui esse triângulo no espaço esférico, né? Você pode pensar, mas isso daqui não existia antes? Não. No contexto que eles apresentam, não. Então, é uma geometria nova, que tem uma forma diferente. Como você consegue representar o espaço geométrico de um triângulo esférico de uma forma diferente. Aqui também que para determinar a geometria geometricamente, né, tangente ao quadrado de z através das linhas, duas linhas uniformes com a mesma curvatura. Nesse caso aqui. E o principal é o famoso apêndice dele, né? Uma coisa que ele prova é que o teorema de Pitágoras também se aplica para esse contexto do trigonométrico de uma esfera. Então, eles basicamente estavam mostrando que geometria não euclidiana era possível e que era diferente, mas bem parecida. Então, esse apêndice foi publicado no Tentamen, que é um livro, acho que do pai dele, uma coisa assim. Tem uma parte no apêndice que ele fala que as fórmulas da trigonometria esférica coincidem com as fórmulas da trigonometria plana. A gente vai ver isso visualmente já já. Quando nós consideramos os lados de um triângulo esférico como reais, e os de um triângulo retilíneo são imaginários, né? Então, essa relação que ele fazia entre o triângulo esférico e o retilíneo. E aqui é uma esfera imaginária. Então, o espaço aqui x, y, z, né? É SN, W, E, Z, O, como x, y, z. Só que aí, na geometria não euclidiana, a gente tem uma coisa mais curva, né? Que também tem propriedades da geometria euclidiana, né? Os ângulos vai ser, a soma vai ser 30 graus e tal. E aqui é exatamente a frase de Boole. Ele dizia que um triângulo retilíneo tinha sua representação também na parte imaginária que fica aqui, né? Então aqui, vamos supor que aqui é -2 real, positivo, e aqui é o imaginário de mais 2, que vai ser -2. Então o número imaginário é o oposto do real. Nesse campo, você consegue representar uma esfera usando números imaginários e reais. Que os reais podem estar aqui e os imaginários aqui. Então ele disse isso. A geometria de Riemann aplica bastante para esse tema. Quais são as aplicações de geometria euclidiana hoje, né? Só vou citar alguns. É usado, por exemplo, na entropia de Benkstein-Hawking. Parece que essa entropia de Benkstein, eu não estou citando aqui, mas é de um paper de 1972, eu acho, dos anos 70. E descreve
foi usada, né? Pode ser usada para descrever a unidade de entropia de um sistema topológico de um buraco negro. Então você tem aqui, usando uma unidade de medida, que a gente está lidando com gravidade aqui, de uma área de Planck, ou de uma entropia de Planck. Então você consegue definir geometricamente seções do campo geométrico topológico de um buraco negro, no caso. Isso aqui não é totalmente confirmado na prática. Isso aqui poderia também ser importante para teorias relacionadas a quantizar a gravidade, né? Mas é bem legal. Tem a entropia de Chern-Simons também, que é descrita nesse paper do Krasnov, é usada nesse paper do Krasnov, né? Para descrever a parte termodinâmica de um buraco negro. E no caso aqui seria a parte da gravidade nessas linhas, a forma que a gravidade talvez possa ser quantizada, talvez. Eu só tô falando isso, mas talvez não seja o objetivo do paper. Nessas seções, que seriam a estrutura topológica do buraco negro, né? Então você conseguiria dividir e conseguir criar uma unidade de tamanho para descrever o quanto a gravidade cai em seções desse sistema geométrico, que não é euclidiano. Outra coisa que, além de buraco de entropia, né, de buracos negros, também pode ser usada para Minkowski Space, que descreve espaço-tempo no universo, né, em 4 dimensões. E ele é pseudo-euclidiano. Ele não é euclidiano, ele tem um termo negativo nesse sistema, né? Então, não é euclidiano. Então, você tem aqui o diagrama de Penrose para Minkowski Space, né? Você tem aqui a representação curvilínea disso, né? Então, o espaço sendo curvado ao longo do tempo t. E dá pra ver que essa parte curvada representa bem o que a gente chama de geometria não euclidiana, né? E também geometria de Riemann também. Você tem um fóton que está passando por esse espaço-tempo aqui infinitamente, e a direção que ele vai, a relação da posição dele pode ser representada dessa forma, né? Com Minkowski Space. Tem outros tipos de espaço também. Esse aqui é o diagrama de Penrose para buracos negros. Aqui é a singularidade, né? Se você entra aqui, você morre. E aqui seria a zona de o, o evento de horizonte, a gente chama de Event Horizon. Então, se a Alice estivesse aqui, Bob aqui, a Alice começa a ver o Bob. Quanto mais ele chega perto dessa parte aqui, mais ele fica distorcido, lento para ela, né? O tempo começa a ficar mais complexo aqui, fica mais diferente para quem tá aqui de fora. Quando ele chega aqui, eu não consigo mais ver ele. Ele já era. Tá destruído. A singularidade, né? Que é onde a luz entra no buraco negro e não aparece mais para quem tá de fora, né? Nós que estamos de fora, por exemplo, observando. E esse diagrama, a forma que talvez as partículas entram nesse sistema pode ser descrita somente por uma geometria não euclidiana. A gente não vê geometria euclidiana normalmente na vida real, mas em sistemas que tem uma... Como o universo em si, a estrutura do universo em si, questões relacionadas à gravidade é bem útil. A curvatura da Terra também é bem importante, geometria não euclidiana. Em cima tá errado, mas esse daqui é o paper do Penrose, né? Que é um prêmio Nobel recentemente, em 2020, pela pesquisa em buracos negros e a relação dele com relatividade e física quântica, né? O paper é bem pequeno, mas é extremamente importante, que definia a possibilidade de buracos negros, né? Do Penrose, né? E aqui ele descreve o contexto da geometria num espaço quântico, né? Usando também a geometria de Riemann, que foi usada na relatividade, né? Não só a geometria de Riemann também. Curvatura de Ricci também. A geometria de Riemann também é importante. Que foi derivada da geometria euclidiana de Boole e Lobachevsky.
Então você tem aqui um sistema topológico. Poderia ser uma bola. Aqui está um plano. Um plano topológico aqui, mas poderia ser uma esfera. E você tem aqui calculando as geodésicas ao longo do tempo desse sistema, representando a trajetória de repente de partículas nesse sistema, que na natureza é um sistema topológico diferenciado, né? E que vai ser usado para vários temas com relação ao espaço-tempo na física. Aqui também tem a mesma coisa, na estrutura, uma estrutura mais talvez diferente do que um plano, né? Aqui é como se fosse um cilindro meio escroto, definindo o espaço de uma geodésica aqui, que seria só a trajetória de uma partícula nesse sistema, talvez. E esse paper aqui mostra bastante isso. Ele mostra alguns tipos de formas de mostrar o espaço-tempo. Então aqui você entender Sitter Space, que é definido de uma forma geométrica em um contexto de uma matriz. Aqui você tem o trace dessa matriz, que são a soma de todos os elementos na diagonal e a definição em 4 dimensões desse sistema, que pode ir para cima, para baixo, para o lado. É a movimentação em um sistema com essa estrutura topológica, né? Que no espaço vai ser importante. Antes desse T-space é também usado, é a mesma métrica para, praticamente no contexto de matriz aqui. A única coisa que muda é o contexto geométrico da curvatura desse sistema, que aqui vai ser negativa também, mas nesse daqui é que eu não mostrei a parte de baixo. Mas no outro aqui é negativo e aqui é positivo. E também isso daqui você usa para descrever as rotações do sistema no espaço, no contexto de gravidade, relatividade. Estrelas se distanciando uma das outras, se movendo e pá. Que é a relatividade geral, não é especial. E aqui a geometria de Riemann em 4 dimensões, numa matriz no contexto euclidiano, eles estão falando aqui de uma hipérbole que tem uma curvatura relevante para descrever um sistema, enfim. Tudo isso pode ser aplicado na física para N coisas, como a, a descrição de como os sistemas celestiais se envolvem com a relatividade, de como se explica o movimento deles, a organização deles, de certa forma. Eu decidi pôr o último slide com o Riemann, que eu mostrei o Lobachevsky, o Bolai e o Riemann por último, né, porque é importante. Mas no geral, eu creio que a geometria não euclidiana é extremamente importante. Eu só dei um resumo bem básico sobre o tema, nada detalhado, foi só uma pincelada, que eu vejo uma importância muito grande pro Bolai e pro Lobachevsky. E de repente as pessoas não conhecem muito eles, de como eles são importantes para a física. O Galois também é importante, Niels Abel. Niels Abel também era conterrâneo do Bolai, que foi importante para a teoria dos grupos, que também é usado nesses contextos aí, para física, né? Para você descrever o movimento de sistemas em um espaço específico, com regras específicas e álgebras específicas. Mas, no geral, a geometria euclidiana é extremamente importante para a ciência em geral, para matemática em geral, para topologia em geral. Tem aplicações também para. Recentemente, tem tido livros para topologia na neurociência, para descrever sistemas topológicos no cérebro e também na organização de neurônios e tal, de comunicação. Tá muito cru ainda. Tenho lido algumas coisas nesse tema, também tem aplicação de topologia. Não para sistemas de DNA, para sistemas que tem aplicação principalmente para física, né? Para neurociência. Se não me engano, tem outro tema também. Ah, para inteligência artificial. Você descreve, por exemplo, o aprendizado em um sistema de IA com uma bola topológica, né? Uma bola topológica que você tem
o aprendizado com uma diferenciação nessa estrutura topológica ao longo do tempo, que é geometria diferencial, que é extremamente importante também para geometria de Riemann e para uso na física. Mas no geral esse tema é meio importante. Então é bom falar e citar esses caras como importantes para esse tema, né? Então era isso, até o próximo vídeo.